Eu sou meio estranha aqui, mas tudo bem. Bom dia. O pessoal está escutando, será? Não tem nenhum barulho aqui. Tudo bem. Vamos conversar um pouco hoje sobre oxigenação cerebral. A ideia é mais uma coisa um pouco mais sobre fisiologia e o que a gente vai ter eventualmente de efeito clínico e como é que a gente poderia eventualmente usar isso como tratamento. Então, quando a gente está falando de oxigenação cerebral, os principais métodos de monitorização seriam o catéter de oximetria cerebral, né? Tem algumas siglas aí na literatura, mas o mais comum é vocês verem escrito como PBTO2, de BT de brain tissue, né? Oximetria tecidual cerebral de oxigênio. A saturação jugular venosa... saturação venosa jugular de oxigênio, né, oximetria do bulbo jugular, outras formas, e a monitorização não invasiva, que é o NIRS, né, que é semelhante a um oxímetro, mas com efeito mais regional. A gente vai conversar um pouco sobre como é que funciona. A maior parte da aula vai ser mais focado em oximetria cerebral e um pouco, no final, meio que mais para a gente saber como funciona, porque a evidência é muito mais limitada de bulbo jugular e de NIRS, principalmente. Então, o que seria a oximetria tecidual, né? É a pressão parcial de oxigênio na região próxima à ponta do probe, né? Os centímetros aí, mais ou menos em torno de 3 centímetros do local onde está sendo monitorizado, né? Então, é uma medida regional. E a gente vai ter que os valores dentro da normalidade no tecido cerebral seriam de 25 a 35, de 23 a 35 aí na literatura. E o que seria, então, um valor alterado, né? Menor do que 20 e menor do que 15 parece que é mais consenso, mas em alguns lugares vocês vão ver menor do que 20 já, um corte de alteração, porque a partir desse ponto, além de ser uma definição assim de hipóxia celular, isso já é um nível que está associado à disfunção celular de neurônio, alterações metabólicas, outras, né? E, em geral, esses cortes de 20, especialmente de 15, eles são o que vão ser sugeridos como limiar de intervenção para a gente também por causa desse sentido, né? Dessa definição de alteração. Então, em relação ao catéter intraparenquimatoso, né, que a gente está falando diferente do catéter de monitorização intraventricular, né? Esse é um catéter que vai ficar no parênquima, né? Ele vai medir pressão intracraniana e, além da pressão intracraniana, a oximetria cerebral. Os catéteres também podem medir temperatura e, eventualmente, a gente pode até estar falando de um catéter maior, onde a gente pode ter outros tipos de monitorização, tipo a microdiálise cerebral também, mas vamos falar especificamente da monitorização da oximetria cerebral aqui nessa aula, né? Qual seria o objetivo? A maior parte do consenso na literatura, assim, a ideia seria a gente monitorizar uma área que esteja em maior risco para lesões secundárias e complicações. Então, embora não seja consenso sobre onde passar o catéter, quando a gente está falando de lesões difusas, exemplo, um TCE que tenha edema cerebral difuso, ou eventualmente, vamos falar assim, uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, um contexto pós-parada. Aqui as evidências vêm de TCE, né, mas a gente acaba extrapolando um pouquinho, e vamos lembrar que a HSA parece que é uma doença realmente um pouco diferente, então, dependendo da situação que a gente está falando, as evidências vão ser diferentes. Mas um TCE com edema cerebral difuso, ou que tenha lesões multifocais, né, que tenha várias contusões, LAD, as lesões são nos 2 hemisférios, né, ou uma HSA também de alto grau. A maior parte das pessoas sugere a monitorização no frontal do hemisfério não dominante. E aí também seria apesar de ser um evento relativamente infrequente, para caso você tenha algum acidente, punção, alguma hemorragia, que também seja num local que talvez pudesse eventualmente dar menos sequelas para o paciente, né? Quando tem lesões focais, como, por exemplo, sangramento intraparenquimatoso, contusões, alguma lesão isquêmica, por exemplo, localizada, estamos pensando assim, um AVC, se a gente quisesse, né, monitorizar nesse sentido. Então,
o que as pessoas sugerem é que seja meio que perilesional, porque provavelmente aquela área meio perilesão seja que esteja mais em risco de eventos secundários, e talvez se eu guiar minha terapia especificamente para aquela área, eu possa diminuir a chance de acontecer uma lesão nesse tecido, que é o que está mais em risco. Essa seria a lógica. Na HSA é muito complicado, né? Porque quando a gente fala de chance de isquemia cerebral tardia mediada por vasoespasmo, a gente tem talvez uma discreta preferência pelo território da própria artéria acometida, né? Pelo aneurisma, né? Mas não quer dizer, então, eventualmente eu posso monitorizar no território que é o território do aneurisma e ter uma isquemia cerebral mediada por vasoespasmo no outro hemisfério, e esse catéter não vai mostrar, não vai pegar, porque não vai estar lá perto daquela lesão. Então, na HSA, em geral, a gente coloca do mesmo lado do território da artéria acometida, mas pode eventualmente não flagrar a isquemia cerebral tardia. E o ponto é a gente não passar exatamente a ponta, né, perto, ou dentro, na verdade, dessa área infartada, ou da área que tem hemorragia, ou da área que tem contusão. Porque a gente imagina que essa não é a área, assim, uma que vai ter um monte de alteração aí, né, metabólica e oxigênio, e outra que essa a gente entende que é a área que já foi lesada, né, que não tem muito por que guiar a terapia para isso, né. Como qualquer outro catéter, né, nas lesões focais, o catéter intraventricular, ele é passado por marco anatômico, né? Agora, quando a gente está falando aqui de lesões focais, onde existe uma intenção da gente ter uma localização um pouco mais guiada, acaba que tem que passar com auxílio da tomografia, né? Algum método guiado por tomografia, para que você acerte o local onde você se propôs a passar o catéter, né? Como outros catéteres, a gente vai fazer uma tomografia de crânio após, para ver a localização, porque, falando assim de oximetria cerebral, a localização é importante também para a gente interpretar os resultados dessa monitorização. E também para checar complicações, que aí seria igual a outro catéter, né? Eventualmente um sangramento, alguma coisa assim. Logo depois que a gente passa esse catéter, não é recomendado a gente usar o valor imediatamente após a passagem do catéter. Vocês vão ver que eles sugerem esperar alguns lugares falam até 4 ou 5 horas, porque a própria passagem do catéter, ela gera um trauma na região, e isso leva a alterações metabólicas e alterações até de oximetria cerebral. Então, aquele primeiro valor ultra precoce talvez seria um pouco difícil de interpretar. Então, é recomendado esperar algumas horinhas aí, até, enfim, passa um centro cirúrgico, vem para a UTI, e aí a gente espera algumas horas para poder interpretar esse resultado. E aí, qual é a grande dúvida, assim, sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje? Isso aqui vale, a gente está falando de oxigenação cerebral, mas isso vale para outras coisas em medicina intensiva e outras coisas em medicina, de uma maneira geral, né? A questão é, será que, então, se essa oximetria cerebral, a gente sabe que ela é um marcador de lesão neuronal, que ela está associada à disfunção celular, e que a gente sabe que os doentes que têm alterações mais importantes também são os doentes que têm maior mortalidade e desfechos neurológicos piores a longo prazo. Então, a gente sabe, sim, que ela seria um marcador, um surrogate dessa extensão ou da gravidade da lesão neurológica, ok, isso parece meio que consenso. A questão é, será que, além disso, ela pode ser um fator modificável que seria alvo de tratamento? É a mesma coisa quando a gente fala da própria PIC em si, né? Assim, a gente sabe que isso está associado, que quem tem mais tempo sob uma PIC alta vai ter desfechos piores. Será que se eu fizer um tratamento guiado estritamente para a PIC, eu levo a melhores desfechos por causa disso? Essa é a grande dúvida. E aí eu acho que é bom a gente conversar um pouco sobre o que a gente tem de evidência já publicada sobre o assunto. São basicamente 3 estudos randomizados de melhor qualidade. Esse é o maior deles, apesar de que é um fase 2, então vamos lembrar que o fase 2, a ideia não é a gente mostrar um efeito clínico, né? A ideia é mostrar que a intervenção funciona, que ela é factível, e se ela tem algum efeito colateral, e, enfim, um efeito dose-resposta, que não é o caso, né? Aqui é um estudo de monitorização, né? Então, esse é o estudo que é o BOOST 2, onde eles randomizaram 119 pacientes. Os pacientes passavam os 2 catéteres, né? Então, todos os pacientes passavam um catéter intraparenquimatoso e um catéter intraventricular. E aí, o que ele descreve aí no estudo é que um dos grupos,
ele tinha uma, eu esqueci qual é a palavra que ele coloca no artigo em inglês, mas seria o equivalente de uma caixa fechada em torno do monitor. Então, passava os dois e um deles vinha coberto, né, de modo que quem estava cuidando do paciente, desse paciente, só ia ver o catéter intraventricular com a PIC. E o outro grupo, o colega ia ter acesso às duas informações, ele ia poder olhar o catéter intraventricular e o catéter de oximetria cerebral. E aí eles fizeram um protocolo, então no grupo PIC guiava para PIC de 20, manter PPC de 50 a 70, tem todo o protocolo lá descrito, mas são cuidados habituais, assim, acho que é uma coisa muito próxima do que a gente faz mesmo. E no grupo PIC e oximetria, o objetivo era manter a oximetria cerebral acima de 20 e a PIC menor do que 20. E aí tinha um protocolo para o que fazer em cada situação também. O que esse estudo mostrou é que a intervenção, ela se mostrou factível, né, assim, as pessoas usaram essa informação, houve uma diferenciação importante entre os grupos na questão da oximetria cerebral, não houve diferença de eventos adversos, né, uma coisa que preocupa, a gente vai revisar porque, quando a gente está falando de oximetria cerebral, os tratamentos indicados para isso, transfusão, volume, drogas, se eles não podem levar a efeitos colaterais sistêmicos, né, edema agudo, enfim, infarto, eventos tromboembólicos, outros eventos sistêmicos que poderiam acontecer. E aí o que eles tentaram olhar são os desfechos, né, do que poderia acontecer. De novo, o desfecho primário do estudo era mostrar que a oximetria ficou diferente entre os grupos, porque é um fase 2, né, e depois, como desfechos secundários e exploratórios, eles acabaram realmente seguindo esses pacientes e mostrou uma mortalidade, um desfecho neurológico funcional tardio melhor também. Claro que é um fase 2, existe um fase 3 dessa mesma intervenção que está rolando nesse momento, que é o BUSH 3, que vai ter 1.000 doentes, que daí eu acho que a ideia mesmo é mostrar o desfecho primário do estudo vai ser desfecho funcional e mortalidade. Então, só para o que eles conseguiram mostrar aqui seria tipo como se fosse um exemplo, né? Ao longo do tempo, das horas de monitorização, quanto tempo, tanto o número de episódios de oximetria menor do que 20 milímetros, como a carga, né, o tempo sobre essa área sobre a curva, né, e o que eles mostraram é que houve uma diferenciação bem significativa, né, então aqui é só a PIC, e aqui a oximetria, né, então ele mostrou que realmente o grupo que foi guiado para tratar para oximetria, conseguiu ter uma redução de 66% no número de eventos de hipóxia cerebral e de 77% na carga de hipoxemia cerebral, de hipóxia cerebral, né, no tempo sobre a área sobre a curva, né, o tempo total sobre esse insulto, né. Então, parece que é factível a gente fazer um tratamento manipulando conseguimos mostrar uma diferença nesse sentido. E aí, como desfecho, claro que é um desfecho completamente exploratório, porque não era o objetivo do estudo, né, é um desfecho secundário, mas eles mostraram uma tendência aí não significativa de melhor desfecho funcional no grupo oximetria aqui, né, a linha de cima aqui das duas, né, tardio, que eu acho que também talvez seja esse o nosso grande objetivo principal, né. Talvez é um pouco mais fácil demonstrar benefício de mortalidade precoce em geral, e não necessariamente de desfecho funcional. E essa daqui é ultra fresca, saiu essa semana, eu acho que tem a data até de maio ainda, não, porque acho que vai sair na próxima edição, mas está publicada essa semana, que é uma revisão sistemática de oximetria cerebral em TCE, em hipertensão intracraniana, que basicamente incluiu esse estudo ali, que é o que a gente acabou de falar, que é o BOOST 2, e outros 2 estudos randomizados menores, né, um de 45, um de 50 doentes, esse daqui é unicêntrico. É claro que existem umas pequenas diferenças sobre como é que era o protocolo, mas é basicamente um é PIC e o outro é oximetria, né, o controle em geral é PIC e os 2. Risco de viés, na verdade, pela ferramenta de avaliação, eles consideraram alto, especialmente aqui a questão do cegamento do próprio monitor em si, né, então todos eles acabaram considerando alto risco de você, enfim, ter acesso a outra informação e não estar cegado em relação a isso, né. O que ele coloca, um benefício aqui, esse daqui, a gente pode ver o gráfico de mortalidade, então com uma tendência de benefício de mortalidade,
guiado para oximetria, comparado só para PIC, e não significativo aqui, né, no desfecho neurológico. Então, acho que essa pergunta ainda está em aberto, claro, né, como a gente falou, na verdade, isso era um fase 2 também, né, mas só para a gente ver como a evidência, na verdade, é frágil, embora seja recomendado, quando a gente olha lá o guideline de recomendação de monitorização multimodal da Neurocritical Care e da ESICM em conjunto, o último dele recomenda monitorização de PIC, de oximetria cerebral, com a qualidade de evidência baixa, mas recomendação forte, né? Então, acaba que é opinião de especialista, não é embasado em grandes estudos. E aí, o que é importante? Eu acabo cortando aí a foto, é CO2, tá? A foto ficou em cima. Vamos só revisar como é que a gente poderia usar essa informação em relação ao quadro clínico do paciente, né? Então, a oximetria cerebral teria uma relação com o CO2, né? Que é pelo mesmo mecanismo que a gente vai usar essa hiperventilação, a queda do CO2, vai levar a uma vasoconstrição. A vasoconstrição poderia levar a diminuir oxigênio no tecido cerebral, né? Então, o que a gente poderia fazer? Isso aqui é um gráfico como se fosse um exemplo, né? De plotar os eventos de oximetria cerebral em relação ao CO2 do paciente. Os nossos pacientes vão ter CO2, vão estar monitorizados com capnografia contínua, de minha preferência, né? E aí a gente vai ter que, por exemplo, a gente vai conseguir demonstrar que em alguns níveis de CO2 mais baixos, realmente a gente poderia estar tendo eventos de hipoxemia cerebral. Aqui ele colocou o corte de hipoxemia não, né? Hipóxia cerebral, né? Aqui ele colocou o corte de 15. Então, de alguma forma, por causa dessa relação do CO2, a gente poderia usar isso para individualizar um pouco o tratamento. Da mesma forma que eu poderia ter um CO2 um pouquinho abaixo da faixa, 32, e eu posso estar tranquilo de dizer que isso não está levando a uma hipóxia cerebral, que seria o nosso receio se a gente não estiver monitorizando, né? É por isso que não é recomendado fazer hiperventilação prolongada, né, no paciente com hipertensão intracraniana. É apenas uma medida de extrema urgência, quando tem uma anisocoria, um escape de pico importante, até que você consiga instalar uma medida mais definitiva. Da mesma forma, existe uma relação com a própria FiO2, né? Porque se há uma pressão parcial de oxigênio no tecido cerebral, levando em conta a equação do conteúdo lá de oxigênio, é claro que se a gente estiver num contexto de hipóxia sistêmica, né, de um oxigênio muito baixo no corpo como um todo, também vai ter uma entrega tecidual menor. Então, uma das medidas, em teoria, se eu aumentar a FiO2, eu posso levar um aumento da PaO2 e talvez leve um aumento da pressão tecidual de oxigênio. Só que a gente sabe que o oxigênio isoladamente não necessariamente melhora o metabolismo cerebral, e a gente também sabe que a hiperóxia, né, tende a, também temos problemas com isso, né, produção de radicais livres, de inflamação, enfim, então não é tão simples assim, embora possa ser uma alternativa, não é tão fácil aumentar a FiO2 e imaginar que isso vai ter um efeito linear na oximetria cerebral, mas é uma coisa para a gente pensar. Vamos pensar assim, acho que nos pacientes média aí, eu acho que não é tão importante, mas pode ser um pouco mais importante naquele doente que também tem um evento pulmonar, que tem uma contusão, que tem uma pneumonia, e que talvez você estivesse tolerando alguns níveis de PaO2 um pouco mais baixos e, eventualmente, com essa monitorização, mostraria que talvez está um pouco mais baixo do ideal. Será que a gente não poderia considerar aumentar um pouquinho a PaO2 para levar a uma melhor oximetria cerebral nesse sentido? Da mesma forma, quando a gente pensa lá na equação do conteúdo do oxigênio, existe uma relação com a própria hemoglobina, né? Porque você precisa de hemoglobina para carregar oxigênio para o cérebro. Então, se você tiver num contexto de uma anemia muito extrema, isso pode afetar a oximetria cerebral também. Então, a gente sabe aí, vocês estão cansados de saber, né, estudos em doentes críticos em geral, a gente não conseguiu demonstrar uma diferença de alvos maiores, então o que a gente recomenda em geral é alvos mais restritivos de 7 para a maior parte dos doentes. O neurocrítico sempre é um grupo, uma caixinha um pouco especial, por causa desse aspecto mesmo, né? Será que esses valores intermediários, né, entre os alvos mais restritivos de 7 e os mais liberais, que vai ser qualquer coisa entre 8 e 10 aí na literatura, será que pela falta de hemoglobina para carregar oxigênio, será que isso não pode levar a uma lesão neurológica
desfechos piores, porque o paciente ficou naquela fase precoce de hipertensão intracraniana com HB muito baixo. As evidências são muito também controversas sobre isso, né? A gente não tem nenhum estudo bom randomizado, tem vários estudos observacionais, tem alguns que dizem que pacientes com HB de até 7 não tiveram desfechos piores de longo prazo, e tem alguns que sugerem, especialmente com HSA, com isquemia cerebral tardia, de não tolerar tanto esses valores tão baixos, né? A gente tem 2 randomizados grandes em andamento, um que é só com TCE, que é de alvo de 7 contra 10, e tem um outro que é de alvo de 7 contra 9, mas que é com HSA, TCE e AVCs hemorrágicos, não sei se isquêmicos também, né? Que os dois estão incluindo doentes e são multicêntricos, e deve sair aí nos próximos anos, talvez nos ajude a corroborar um pouco mais, será que o neurocrítico realmente justifica? Em geral, aí, de novo, a minha opinião pessoal, não embasada em nada, em fase muito grave, primeiros 3 a 5 dias em hipertensão intracraniana, não porque tem TCE, estou falando de um paciente com terapia guiada, né? Porque a gente vai até falar aqui, mas a gente não tem cateter de oximetria aqui no serviço. Acho que o último que eu vi eu era residente, então se a gente tiver, vai ser uma coisa assim, acho que para uso eventual, não é o padronizado do serviço, né? Eu tendo a não tolerar valores muito extremos em contexto de hipertensão intracraniana e tratamento guiado para PPC. Então, eu acho que, até porque esses pacientes têm choque, tem outras coisas associadas, então, tendo a deixar em torno de 8 aí naqueles primeiros 3 a 5 dias, se tiver com hipertensão intracraniana e terapia guiada. A gente está falando daqueles doentes muito, muito limítrofes, né? Acho que alvos um pouco mais altos, de 9 ou 10, nem é muito habitual. É raro a gente ter que transfundir nessa fase, porque a não ser que seja um politrauma mesmo, porque daí acaba que ele teve outros motivos para sangrar, porque ele vai bater 7 e pouco lá no 5º dia, entende? E aí acho que até lá já passou a janela de intervir nesse sentido. A maior parte dos doentes com HSA, com TCE exclusivo, eles não vão fazer HB de 7,5 no 2º, 3º dia, né? Só se eles tiverem outras lesões associadas, né? Para nossa sorte, pelo menos. Então, a oximetria cerebral poderia ser, eventualmente, uma ferramenta que poderia ajudar a gente a individualizar os alvos transfusionais, né? Então, será que todo o resto certo, né? Pressão adequada, PPC adequada, e eu tenho um HB de 7,2 e a oximetria está baixa, será que se eu transfundir eu não poderia levar uma oximetria melhor nesses casos? Então, é uma ferramenta para ajudar isso também. E também tem essa questão com os próprios alvos hemodinâmicos, né? Aqui seria, por exemplo, um exemplo de um paciente que em vários intervalos de PPC, inclusive aqui nos intervalos que são alvos de tratamento padrão, ali de 50 a 70, com vários momentos mostrando hipóxia cerebral. E aqui seria esse mesmo paciente depois de uma intervenção, com inotrópico, com soro, com nora, né? E aí a gente já vê que numa faixa de PPC, que a gente considera alvo geral de tratamento para todo mundo, ele já talvez não tivesse esses eventos de hipóxia cerebral. E também tem algumas pessoas que advogam a possibilidade da gente fazer uma medida da autorregulação cerebral, né, que seria uma maneira de, né, acho que a gente já conversou sobre autorregulação recentemente, né, que seria um mecanismo do cérebro saudável, né, um mecanismo natural de tentar manter fluxo sanguíneo cerebral constante em contextos de várias pressões sistêmicas e pressão intracraniana. Então, seria a mesma coisa, só que o que a gente poderia ver seria a correlação da PPC com a oximetria cerebral, né? Esse daqui é até um exemplo de um artigo, até acho que talvez não tenha sido o melhor exemplo, especialmente o segundo quadro, mas aqui o que ele mostra é que, na verdade, assim, em várias faixas de PPC, né, alterações na PPC levavam a alterações lineares aí na oximetria, né? Vocês estão vendo que os gráficos, eles são praticamente paralelos, né? Então, essa perda de efeito sobre a oximetria cerebral mostraria uma autorregulação alterada, né? Porque a gente esperaria que manipulando a PPC a gente tivesse um efeito na oximetria, assim como na PIC, né?
Aqui ele coloca um exemplo de autorregulação preservada, não sei se é o melhor gráfico de correlação, humildemente, mas, até porque aqui, né, fica meio difícil tomar uma decisão clínica, mas é interessante como a gente vê que o gráfico já não funciona da mesma forma, né, já não mantém essas mesmas distâncias. E aí, ou a gente chamaria isso de ORX, em vez de PRX, é a relação com a oximetria cerebral. Então, estou só explicando aqui como que clinicamente a gente poderia usar essa informação da oximetria para afetar as nossas condutas à beira-leito, né? Tentando explicar um pouco o racional. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o consenso de Seattle, né? Certeza que vocês já leram. Tem 2 documentos, tem um que é de oximetria, que é o segundo. A gente acaba, às vezes, não lendo, porque como a gente não está habituado a usar o catéter, meio que passa batido, né? A gente usa o de PIC e PPC, basicamente, né? Mas eu acho que é interessante porque, eventualmente, vocês podem trabalhar em algum lugar ou ter contato com o catéter com oximetria. E aí, o que eles, de novo, baseado em opinião de especialista, né? Como tudo que a gente falou aqui, tem apenas 3 randomizados sobre o assunto, e aí, relacionar isso a desfecho de longo prazo é muito frágil, essa evidência. Eles montaram um painel meio que dividindo em tipos A, B, C e D, de acordo se a PIC está controlada, maior ou menor do que 22, e se a oximetria está normal ou alterada, maior ou menor do que 20. Então, como é que seria? De novo, ele coloca como uma maneira de individualizar algumas decisões, especialmente alvos hemodinâmicos, alvos de ventilação diferente, diferentes alvos de IPA CO2 para cada paciente, inclusive até CO2 alto, né, que seria uma coisa talvez contra-intuitiva num contexto de TCE, né, alvos de oxigenação, eventualmente considerar a PO2 um pouco mais alta, e alvos de transfusão se tiver um HB menor do que 9, né, talvez de não tolerar aqueles valores mais limítrofes como outros doentes. Como medida de linha zero, é o igual, é o que eles recomendam para todo mundo, as medidas básicas, né? E aí, depois disso, eles acabam dividindo e sugerindo fluxogramas. Não vou ler tudo aqui, não, vou só pontuar algumas partes, né? Então, o tipo B lá do quadro, que seria o paciente com pique elevada e oximetria cerebral normal, né? Então, você vai fazer as medidas gerais recomendadas. Nesse caso, se a PIC está elevada e a oximetria normal, você poderia usar a mão de CO2 já no limite inferior da normalidade, já recomendado para todos, fazer manipulação cerebral hemodinâmica, tolerar hipocapnias mais leves e até eventualmente mais extremas, porque o cateter de oximetria ainda estaria mostrando valores dentro da normalidade, né? Esse é o seu limite de segurança, né? Poxa, eu estou tolerando até um CO2 mais baixo para eu conseguir baixar a pique e não estou levando a uma hipóxia cerebral. Já no pique normal e hipoxemia cerebral, ele sugere, por exemplo, manter CO2 em níveis normais, levar a PPC para um máximo aí até acima próximo mais de 70, né? Eventualmente, começar a prestar atenção no alvo de PaO2, será que a PaO2 sistêmica não poderia, então, ser um pouquinho melhor do que isso, né? E aqui, com medida de segunda linha, ele já sugere aumentar a PaO2 para pelo menos 150, né, que alguns pacientes nossos não vão estar com esses valores mais altos, né? E, como medida de terceira linha, se ainda assim manter, depois de todas essas otimizações, né, aumentar o CO2, para ver se eu não posso levar a um maior fluxo sanguíneo cerebral. Claro que isso é complicado, né, porque isso pode ir contra a pique, né, assim, esse que é o problema. E, eventualmente, até transfundir se ainda mantiver a oximetria baixa e a HB tiver menor do que 9, né. E aí, o pior cenário possível, na verdade, é de você ter uma pique alta e hipóxia cerebral, né, onde a gente vai ter já um contexto bem mais complicado, e aí o que ele sugere é CO2 no limite inferior da normalidade, 35 mesmo, né, 35 a 40, aí é o que a gente já faz, né, e transfundir e aumentar a PaO2 sistêmica. Agora um pouquinho sobre a oximetria de bulbo jugular, que a gente tem já uma evidência mais frágil para recomendação, então mesmo nos lugares
onde se monitoriza muito, onde se tem, assim, um hábito de ser bem invasivo com doente neurocrítico, não é muito o habitual, já não é mais a prática passar em todos os doentes, né? Tá muito mais a oximetria cerebral por catéter intraparenquimatoso, é uma coisa muito mais praticada, né? Mundo afora, né? Então, valores normais seriam de 55 a 75, e a gente teria alterados nos dois sentidos, né? Alterado para baixo, com uma hipoperfusão, menor do que 55, mas parece que menor do que 50 é o maior consenso mesmo, né? Então, a gente pensa assim, a gente tem um catéter que está aqui no bulbo da jugular, e a jugular direita, a gente vai conversar, né, mas enfim, a princípio a jugular direita seria a principal via de drenagem venosa do cérebro. Então, se a saturação está muito baixa, isso poderia sinalizar uma hipoperfusão com o aumento da taxa de extração de oxigênio por um cérebro doente, né? Ao mesmo tempo, se está muito alta, poderia significar um contexto até de hiperemia, de inflamação, que inclusive poderia estar associado a um aumento de pique nesse contexto. E aí a gente tem muito poucos estudos pequenos, observacionais, nada randomizado de qualidade, relacionando a piores desfechos dos pacientes com TCE, principalmente. Então, aqui a gente tem um catéter venoso central, né? A cabeça do paciente está aqui, né? E aqui a gente tem um catéter de oximetria que a gente passa no sentido contrário, a gente passa para ele subir, né? A passagem é retrógrada e a ideia é que você coloque a ponta do catéter, você passa até que ela pare, até que ela impacta, porque ali próximo na região onde já está entrando no forame jugular, ela vai fazer uma curvinha. Então, a hora que parar, você traciona ele de volta meio centímetro. E aí a gente faz o raio-x para saber onde é que está a posição. As informações, a gente pode ter tanto uma monitorização contínua, põe isso no monitor e aparece essa oximetria contínua na tela, né? Ou então eu posso fazer coletas coletas de sangue desse catéter, e aí eu doso tanto a pressão venosa, né, a saturação na gás, a pressão venosa de oxigênio e lactato, por exemplo, né. Tem algumas limitações, porque, de novo, é mais ou menos como se fosse a pique intraventricular. É uma informação global do cérebro, né, não está refletindo uma coisa que acontece num lugar ou outro. Diferente da oximetria, né, que é uma coisa bem regional, né, uma coisa próximo da ponta do catéter, né. A trombose, né, porque o catéter está lá em cima, onde a veia é bem menorzinha, né, e vamos combinar que trombose ali também não é uma coisa boa, né, porque é a principal via de drenagem do cérebro. Apesar disso, é recomendado mesmo que você passe na maior jugular, né, então, hoje em dia a gente passa tudo com ultrassom, então talvez isso já te dê uma grande informação, mas, eventualmente, você pode olhar até o tamanho do forame jugular na tomografia, que poderia ser um sinal de, né, indicar qual é a dominância venosa, né, se realmente é direita ou se é esquerda, né. E também está muito sujeito a erros amostrais, né, especialmente quando é de dosagens eventuais, porque você tem que fazer uma dosagem bem, igual a coligaso, né, a gente vai lá e, puxa, 3 segundos, né. O recomendado é que você faça uma coleta bem lenta, menos do que 2 ml por minuto, para que você reflita um valor mais constante, né, e não esteja sujeito a um valor muito pontual que está associado, enfim, até o momento do ciclo respiratório, ou qualquer alteração assim pontual que pode existir, né. Nas lesões difusas, ou de maneira geral, se passa na direita, porque tende a ser a dominância venosa mesmo do cérebro, ou, eventualmente, em lesões focais, você poderia até escolher o pior hemisfério. Vou tentar monitorizar, quem sabe, mais o lado esquerdo, porque é o lado esquerdo que está um pouco pior. Então, talvez o sangue que desce do lado esquerdo vai ter uma informação diferente do que do lado direito, né? E, além de saturação, a gente poderia calcular a diferença artério-jugular, né, junto com uma gaso arterial, né, para medir esse balanço entre oferta e extração de oxigênio pelo tecido cerebral. E aí a gente faz um raio-x em perfil, e a ideia é ficar acima do disco entre C1 e C2, que daí é sinal de que você deve estar bem próximo do forame jugular, e a ideia é minimizar a contaminação pelas demais tributárias, né, que dali para frente vai vir veia facial e tal, e aí de repente você vai ter já uma saturação que seja mais periférica e não tanto do cérebro, né. Estou só explicando como é que funciona, porque a gente não tem hábito de usar, assim, né, só para entender um pouco o racional, e por que
tem uma evidência também tão frágil por trás, né? Acho que isso ajuda a entender por que é tão difícil relacionar com desfechos. Além da saturação em si, essa diferença artério-jugular de oxigênio, né, que poderia mostrar uma incapacidade do cérebro de aumentar a extração num contexto de um estresse metabólico muito importante, né, então um marcador de lesão neuronal, vamos dizer assim, né, e a gente tem um estudo, uns 200 doentes, mais ou menos, relacionando com desfecho de longo prazo. Não foi meta de tratamento, é um marcador de gravidade, né, então não como usar isso necessariamente para normalizar esses valores a fim de obter desfechos neurológicos melhores. Então, evidência muito frágil, né? Até bem menor do que a oximetria, se a gente for pensar, né? Cerebral. E talvez vocês tenham escutado aí recentemente, eu acho que eu só botei esse slide, basicamente, tem mais um? Não, tem. Que é o NIRS, que seria uma monitorização não invasiva de saturação de oxigênio, enfim. Grosseiramente é como se fosse um oxímetro, só que é um adesivo que a gente coloca na testa do paciente e ele vai monitorizar a região frontal, né? A gente vai usar luz do espectro infravermelho, um comprimento de onda diferente, e aí tem algum, depende do tipo, né, do dispositivo, né? Tem alguns que é no mesmo dispositivo, onde ele emite a luz e onde ele detecta. E tem uma outra marca que são duas pecinhas diferentes. É meio que como o fabricante fez o negócio. E a lógica é assim, que o tecido desoxigenado ou oxigenado, ele vai ter uma capacidade de refração aí dessa luz diferente. E aí o monitor vai conseguir refletir a saturação de oxigênio mais ou menos em torno de 3 centímetros aqui dessa região que está sendo monitorizada. Né, e isso é capaz de penetrar a calota craniana. Essa tecnologia, essa monitorização, ela começou assim no intraoperatório, né, de cirurgia de grande porte, de cirurgia cardíaca, né, especialmente em neonato, que daí também acaba que a gente consegue monitorizar talvez uma área até maior, né, só que o uso ainda é muito limitado em adulto e em cenário não intraoperatório. Essa tecnologia de NIRS, ela está sendo levada para outros tipos de monitorizações regionais, né? Existe monitorização, né, de ponta de dedo, com NIRS, de outras coisas. A tecnologia é a mesma, só que você usa, no caso aqui, aplicado à oximetria cerebral. Que também é uma coisa que evidência muito, muito, muito menor até, né? Essa não está nem recomendada ainda, nem no guideline que não é baseado em evidência, nem lá sugere o uso ainda, né? A gente está tendo alguns estudos sobre isso, né? E a mesma coisa, limitações, assim, comparado, né? Assim, claro que não vai ser invasivo, tem esse aspecto, né? Tem uma área amostral pequena, né, então vai refletir meio que a região frontal, basicamente, né, não vai refletir o cérebro como um todo, né, tem uma questão de tempo para aquisição dessa própria informação, né, a própria oximetria também tem um pouco isso, mas a saturação mais, e veja só, né, se eu aumentar a FiO2 agora, não é daqui a 2 minutos que eu vou ver um efeito nisso, né, assim, existiria um tempo para ter um efeito sobre o oxigênio no tecido mesmo, né, e padronização e outro. Claro que é diferente de monitorização invasiva, que a gente vai ter os problemas de passar um catéter no cérebro de alguém, né, mas que a gente vai ter uma informação que é mais pontual e mais calibrada, vamos dizer assim. Acho que é isso, pessoal. Dúvidas, mágoas, decepções? Prática mesmo, Roberto. Do catéter, desse catéter. Tipo assim, se eu passar e ficar numa área, são 3 dúvidas não só, de edema, que tem problema, tipo, pele lesional, mas onde está edemaciado. Se no monitor aparece, é contínuo, tipo, aparece o número lá contínuo, se tem curva, também não tem ideia. E se ele perde também acurácia, tipo o catéter de pique, assim, ao longo dos dias, ou se não, assim, só porque eu nunca vi mesmo. Isso, então, não tem consenso sobre onde passar. A maior parte das pessoas falam em passar perilesional mesmo. Então, se eu tenho uma lesão assimétrica, tenho uma contusão no frontal direito, essa borda ali da lesão, 1, 2 centímetros, esse seria o local onde talvez esteja mais em risco de insulto secundário,
Então, se eu fizer uma terapia guiada para essa área, né, vou usar a expressão de penumbra, porque como a gente pensa em AVC, mas não é a mesma coisa, né, não é só mediado por fluxo, enfim, né, é onde a área que está mais inchada, mais edemaciada. Será que além da gente ter uma pressão intracraniana sistêmica, talvez uma PIC intraventricular, será que se eu fizer uma terapia guiada para essa área, não é melhor? Também já vi em alguns lugares que falam de passar, inclusive no Bush 2 era assim, no lado menos afetado, entendeu? De não passar ali perto, de passar na área mais sã do cérebro. Eu acho que, na verdade, a gente ainda não respondeu essa pergunta, né? Porque, assim, a gente nem estudou isso de uma maneira adequada, a longo prazo, randomizada, né? Mas a lógica por trás, se a gente pensar na fisiologia, é um pouco isso. Esse catéter, ele mostra, pelo menos o que eu vi, né? Assim, independente da marca do monitor, enfim, mostra o PbTO2, a oximetria cerebral de maneira contínua, igualzinho no monitor, era um monitor da Halmed, que é o mesmo. Tanto que tem aqueles outros números lá, porque ele pode medir outras coisas. Mostrava a temperatura cerebral contínua e mostrava a PIC, né? Porque ele é um catéter que vai medir a PIC e... Isso, exatamente. Mas aí lembra que essa PIC também é a PIC regional, né? Também não é a PIC do sistema, né? A gente está refletindo uma área que está próxima desse catéter, né? Por isso que a lógica, em geral, é passar local mais danificado. Porque a gente pensa que esse é o local que vai ter muitas alterações, onde a gente ainda está sujeito a evitar muita coisa. Meio que isso, né? Até onde eu sei, ele descalibra antes até do intraventricular, né? Embora acho que é mais ou menos 5 ou 6 dias de medição bem razoável, mas vai ter variação, quanto mais para frente, mais vai variar mesmo. E o que era a outra coisa? Era isso? Ah, tá. Não é o catéter padronizado. Às vezes, assim, sei lá, às vezes o pessoal... Pode ser que você tenha visto em algum lugar, algum outro. Mas... A NIRS... Ah, não, desculpa, entendi pique. Eu pensei, nossa, a galera tá monitorizando nesse nível, tá? Pô, o negócio tá... Não, NIRS sim, é possível, porque para cirurgia cardíaca é uma das coisas que é mais utilizado, né? Porque você pensa que é um cara que realmente esse tá tendo um insulto sistêmico importante, né? De choque, né? De transfusão, de tudo isso, né? Em cirurgia, acho que em cirurgia cardíaca é onde mais se usa. Isso, pode ser. Para dar uma olhada. É porque é uma perfusão é uma perfusão tecidual regional, vamos dizer assim, né? Oximetria, né? Mas que indiretamente perfusão. Aí a questão é se você passa um intraventricular também, entendeu? Porque dependendo da situação, eventualmente uma HSA, por exemplo, essa vai ser a sua indicação, né? Porque se tiver hemoventrículo e tal, acaba não perdendo a indicação de, né? O catéter mais usado no mundo ainda é o catéter intraventricular, né? Na HSA, com certeza. Vocês lembram do survey lá do Synapse, que a gente discutiu? O mais comum ainda é o catéter intraventricular, né? Na HSA, mais ainda, porque em geral você tem uma razão específica, né? Porque tem hemoventrículo, né? Mas mesmo no TCE, ainda é uns, sei lá, acho que era uns 60% intraventricular, uns 30, 40 a oximetria, né? O catéter intraparenquimatoso. Veja, se for lesão difusa, não, né? Porque daí você vai passar no frontal do não dominante, e aí até é mais fácil do que acertar o ventrículo, né? Porque não tem um local tão específico, né? Agora, se for especificamente perilesional, aí sim, né? Porque eu acho que você não vai ter nenhum marco anatômico para você saber, né? E também, quanto mais, assim, até por marco externo, né? Para você fugir de seio transverso, né? Porque daí pode dar um problema, né? Se dá uma atravessada aí onde não deve, né? Alguma outra dúvida? Não. A microdiálise, eu até pensei de eventualmente trazer, mas eu acho que é uma conversa bem mais extensa. Mas, em geral, é um catéter um pouquinho mais calibroso, onde a gente vai ter um catéterzinho muito fininho lá dentro dele, que ele é tipo uma diálise, ele é uma membrana semipermeável. Então, ele vai ter
ele vai ter um líquido que eu ponho dentro dele, uma solução, enfim, e aí depois de algumas horas, alguns minutos, o outro lado tem um dialisato, tem o que sai. Então eu vou lá com uma seringuinha de gaso, a enfermeira, né? Por isso que é super caro, porque não é só o catéter que é caro, porque você precisa de uma máquina e uma pessoa dedicada a colher essa amostra, botar num aparelho, que é tipo um gasômetro, né? Que fica na UTI, um aparelho pequenininho, porque essa solução que entra nesse catéter, ela troca, ela se estabiliza igual uma diálise com aquele líquido perto da ponta do catéter, né, aquele líquido extracelular, e eu vou aspirar a cada 4, a cada 6 horas, uma quantidade muito pequenininha, e aí a gente vai botar numa máquina para analisar. E aí isso vai dar para a gente glicose, lactato, piruvato, relação, né, lactato-piruvato, que são marcadores de metabolismo cerebral alterado, né. Mas aí é a mesma coisa de todo o resto, né? O que a gente tá tentando é, será que esses marcadores alterados, eles são também alvos de tratamento, né? Mas por exemplo, microdiálise tem algumas coisas um pouquinho mais sobre, então essas alterações pequenas, será que elas não vêm antes, né, da isquemia cerebral tardia? Será que elas não são um prenúncio da piora clínica? Ó, tá começando a inverter a relação, tá caindo a glicose, será que não é a hora de aumentar a pressão? E, né, a ideia por trás é essa, né? Se isso se traduz em melhores desfechos neurológicos, é isso que não está muito claro. A gente vai encontrar vários estudos observacionais relacionando a piores desfechos. Isso me parece até meio óbvio, né? Assim, porque isso é um marcador de lesão, né? É óbvio que em quem acontece isso vai ser pior. A questão é se a gente consegue manipular isso e sem causar grandes efeitos sistêmicos, né? Porque esse aqui também seria o problema, né? Sem ter infecção com catéter, sem causar edema agudo, porque a gente deu muita nora e muito volume, né, pesando também os riscos da intervenção, né? Sim, mas, particularmente, até o Bush fala isso, o grupo PIC, no Bush, teve mais intervenção do que o grupo PIC oximetria, números de intervenções médicas, né? Claro que isso depende claro que isso depende de como é desenhado o protocolo também, mas a lógica é um pouco essa. A gente não cansa de ver doentes com 25, que a PPC tá boa, e se a oximetria tivesse boa, a gente ia ficar bem mais, entre aspas, tranquilo de que isso talvez não esteja levando a um grau de hipóxia cerebral importante. Assim como a gente vê vários desses 18 com complacência ruim, a gente está fechando o olho, está tranquilo, e talvez tivesse 10, 12 de oximetria, que a gente talvez fizesse uma intervenção. Então vamos tentar subir um pouquinho a pressão, talvez o próprio alvo de PPC fosse um pouco diferente, porque você tem uma informação nova, né? É isso só para lembrar que esses cortes absolutos, eles vêm também de estudos observacionais, onde a gente meio que faz uma média da população, mas eles são variáveis de pessoa para pessoa, de acordo com o sexo, com a idade, né, e vários fatores, né, então, e quando é pique intraventricular, isso é uma média do sistema, né, então lá no meio tá 20, mas aqui do lado peri-lesão, tá quanto, né, a gente não sabe se ali, próximo daquela área, não vai estar um tecido pior, né, provavelmente. Mas sem dúvida, né, a questão na verdade, isso tem muito em neurointensivismo, né, mas isso tem muito de maneira geral, né? Assim, quanto mais a gente monitoriza, talvez a gente faça mais intervenções, né? A gente já passou por fases, tipo a fase do SWAN. É que a fase do SWAN, particularmente, talvez tenha uma outra controvérsia também, assim, que são alvos suprafisiológicos, né? A gente não está nem falando também a gente está falando aqui de uma coisa que a gente sabe que esse valor é alterado, né? Que ele é um corte que está associado à alteração, à disfunção celular, né? A gente não está falando de deixar o oxigênio cerebral 50, né? A gente está falando de ver quando ele está baixo e, eventualmente, alguma... Eu tenho a impressão que, como o catéter de PIC geral, usado adequadamente, permitiria você fazer decisões um pouquinho mais individualizadas, em vez de decisões só guiadas para PIC e PPC, né? E quando eu falo isso, talvez até no sentido de diminuir intervenções, de ficar um pouco mais tranquilo, de que, ó, o oxigênio cerebral tá bom, mesmo a PIC estando 23, 24, eu não preciso aumentar a nora, eu não preciso aumentar o sedativo, eu não preciso, exatamente, mas um pouco a ideia geral. E vamos ver aí, quem sabe, quando a gente tiver um estudo randomizado, grande, com
com desfecho clínico mais duro, né, como o Bush 3, para ver o que vai sair, né, que o fase 2 sugere que tem esse efeito, né. Como outra coisa? É um assunto meio árido, né, é pela cara de vocês, mas para usar a palavra, não é assim empolgante, mas tudo bem. Ah, aqui? Aonde, pessoal? Aqui. Sem áudio por enquanto. Vocês escutaram depois? Não. Alguém queria perguntar algo? Não, um pouco tarde para ler essa mensagem. Ouvimos tudo, ouvimos tudo. Pessoal que está à distância, alguma pergunta? Acho que não tem pergunta, não. Vai ver o que é isso. Alguém avisou que tinha pergunta? Ou não? Beleza. Acho que é isso, gente. Nada.